E agora vamos falar sobre a reforma tributária na nossa entrevista ao vivo de hoje com o professor da Faculdade de Direito da UFO, Ricardo Viola. Boa noite, Ricardo. Seja muito bem-vindo ao Informativo. Boa noite. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Ricardo, para quem não conhece, o que é a reforma? Qual estágio que a gente está no momento? A reforma é um movimento grande do poder político no Brasil para tentar tirar das costas do povo brasileiro uma âncora enorme, né, que é o peso da tributação. O nosso sistema tributário ele é extremamente penoso para quem paga tributos no Brasil. E a tentativa com a reforma, pelo menos aquilo que se propaga, que se objetiva com a reforma, é justamente tornar esse peso menor e fazer com que a gente possa crescer mais e se posicionar melhor no mercado global, né? E essa é a prioridade do Congresso para esse ano, é isso mesmo? Você diria assim? Eu diria que sim, né? Nós tivemos no final do ano passado a aprovação de uma emenda constitucional, a emenda constitucional 132, e neste ano de 2024 e no ano de 2025, o Congresso tem que trabalhar muito para aprovar as tais leis complementares ou a lei complementar. Na verdade não vai ser uma só, serão algumas, né? Que vão permitir que aquilo que foi idealizado na reforma seja efetivamente colocado em prática na realidade, né? E o que é que está por trás dessa grande necessidade? Olha, o problema do nosso sistema tributário, na verdade não é um problema só, né? São vários problemas. Um dos grandes problemas dele é que ele é regressivo, ele é injusto. Dada a sua baixa transparência e em função dos modelos econômicos que foram adotados para a tributação, hoje a população que menos ganha é a que mais paga, né? Não diretamente, mas sim indiretamente, né? Os tributos estão embutidos nos preços de tudo aquilo que a gente compra. Energia elétrica, alimentos, roupas, automóveis, imóveis, tudo. Tudo tem ali dentro a tributação escondida e a gente não consegue visualizar aquilo que de fato se paga. A alteração do modelo, né, sobretudo na tributação sobre o consumo, saindo de ICMS, ISS, IPI, PIS e COFINS, são 5 siglas que denominam tributos que hoje a gente paga. O abandono destes 5 tributos e a substituição destes por um novo modelo tributário, que é o tal do Imposto sobre Valor Agregado, que vai trazer para o nosso sistema o Imposto sobre Bens e Serviços e a Contribuição sobre Bens e Serviços, mais o imposto que a gente chama de Imposto Seletivo ou Imposto do Pecado, né, vão trazer à tona essa transparência que a gente precisa, a simplicidade que a gente precisa e, sobretudo, um negócio chamado neutralidade tributária, que quer dizer, em apertada síntese, que a tributação não pode ser o fator preponderante para a decisão econômica. A decisão econômica, a decisão de empreender aqui ou ali, exercer esta ou aquela atividade, ela não pode depender preponderantemente do problema tributário. O problema tributário, ele sempre vai ser um problema, mas ele tem que ser um problema colateral, adjacente, não um problema determinante para uma decisão de um agente econômico. Ricardo, você mencionou a questão desses problemas, né? E quando a gente fala de implementação, quais são os desafios? Por que já faz algum tempo, né, que isso está sendo cogitado? Como que funciona esse processo ali na prática? O desafio ele é muito político. A questão agora está no colo do Congresso Nacional. E o Congresso Nacional, nós sabemos, hoje não, já faz algum tempo, né? Ele vive os problemas de uma polarização, né, de uma discussão muito mais ideológica do que efetivamente política voltada para o crescimento e o desenvolvimento da nação. Então, se os agentes políticos deixarem de lado esses pequenos problemas, esses pequenos entraves ideológicos e, de fato,
levarem adiante o desejo de melhorar o Brasil, pode ser que a gente tenha um resultado melhor com a proposta da reforma tributária, né? Ricardo, e quando a gente fala dos setores da economia, né? Você mencionou a questão da população, como que os tributos afetam, né, a população. Tem algum setor que vai ser mais afetado por essa nova reforma? Como que você vê essa parte também, né? De como a população vai ser afetada ali, às vezes fazendo uma compra no mercado? Qual exemplo você pode mencionar para a gente? Veja bem, existem alguns estudos econômicos que mostram que determinados segmentos econômicos, determinados setores da economia, vão sofrer mais do que outros. Por exemplo, a indústria. O setor industrial está animadíssimo com o que pode vir daqui para frente com a reforma tributária. Sobretudo porque a reforma resolveria problemas que são crônicos de dois tributos que são muito importantes para a indústria e o comércio. O IPI, Imposto sobre Operações com Produtos Industrializados, e o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, substituindo esses dois tributos pelo IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, e a Contribuição sobre Bens e Serviços. Por outro lado, o setor de serviços está extremamente preocupado com o que está por vir com a reforma. Essa disparidade de ânimo, né? O setor de serviços preocupado e o setor de comércio e indústria muito animados, tem a ver com uma categoria que às vezes é de difícil compreensão para o cidadão médio, que se chama não cumulatividade. Eu não tenho condições de explicar aqui agora, nesse pequeno tempo que nós temos, o que vem a ser essa não cumulatividade. Mas o que importa de fato, os estudos econômicos mostram que o setor de serviços vai de fato sofrer mais com a mudança da reforma tributária. Todavia, apesar deste já anunciado maior sofrimento por parte do serviço, a verdade é que no final das contas, para o consumidor final, que é quem de fato suporta o peso econômico, não tributário, o peso econômico da tributação, a diminuição da complexidade do sistema tributário e a redução da tal regressividade que eu mencionei no começo da nossa conversa e o aporte de progressividade, ou seja, quem ganha mais, consome mais, paga mais, vão trazer no final das contas, lá na ponta final, para o consumidor final, uma provável melhoria nas condições econômicas, né? Então, esta possibilidade indica crescimento econômico no médio e longo prazo, o que torna a ideia da reforma tributária algo que se imagina possa de fato ser muito bom para todos nós. Ricardo, você comentou as desvantagens e também as vantagens, né, desse modelo que está sendo implementado. Daí eu te pergunto, esse é o modelo ideal? Porque a gente sabe da existência de outros modelos também. Como você avalia isso? Nós estamos trazendo para a tributação do consumo no Brasil o modelo de tributação sobre o valor agregado, ok? Não existe no mundo só um modelo de IVA. Existem vários modelos de IVA. IVA, Imposto sobre Valor Agregado, ok? A tentativa aqui no Brasil hoje é de, digamos assim, compilar, né, tudo aquilo que os sistemas de IVA espalhados pelo mundo mostraram ser bom, né? Então, hoje nós estamos, digamos assim, trazendo para o Brasil uma experiência consolidada no exterior ao longo de muitos anos e adequando, né, customizando para a nossa realidade, na tentativa de fazer com que o modelo brasileiro de tributação sobre o valor agregado seja o melhor possível para nós, para a nossa realidade. Nós estamos fazendo uma série de adequações que podem ser muito boas, mas não podemos deixar de falar também que no plano político, às vezes podem ser plantadas distorções que podem não ser muito boas para o modelo que se pretende estabelecer.
Então, por exemplo, o ideal para uma tributação sobre valor agregado é que não tenhamos regimes especiais, regimes diferenciados e coisas do gênero, benefícios fiscais, créditos presumidos e coisas do gênero. Na reforma já vieram inúmeros regimes diferenciados, inúmeros regimes específicos, e a expectativa é que durante o processo político de criação das leis complementares, voltem à tona esses desejos de determinados segmentos muito específicos para colocar ali dentro alguma coisa que lhe beneficie em particular. Isso é extremamente ruim para o projeto como um todo, né? E diante dessa realidade, né, dos brasileiros, que você muito bem comentou, por que as pessoas precisam procurar saber mais sobre a reforma, né? Esse assunto, por vezes, parece ser um pouco complexo, né? Mas qual o caminho, né, para as pessoas se informarem melhor, né, terem um conhecimento, e às vezes isso pode afetar ali no poder de compra, né, no dia a dia, né, da pessoa? A população tem que entender que a tributação está presente na nossa vida, assim como o ar que a gente respira. Em tudo, absolutamente tudo que está à nossa volta, existe o fenômeno tributário ali presente. Na luz que ilumina, no alimento que a gente consome, na roupa que a gente veste, no combustível que colocamos no veículo, nos produtos, serviços, mercadorias que adquirimos, seja lá por qual meio, sempre haverá a presença ali do fenômeno tributário. Então, se a gente não dá a devida atenção à questão tributária, a gente acaba tomando decisões de consumo, de formação de patrimônio ou de dispêndio familiar que consomem a nossa renda familiar ou a nossa renda empresarial, no caso das pessoas jurídicas. Então, a gente precisa ter atenção ao problema tributário. E a única forma de lidar bem com este problema tributário é se informando. E hoje, né, graças a Deus, a gente tem aí, né, acesso interminável à informação de boa qualidade. A gente tem que filtrar, né? Existe muita informação inadequada na internet, mas existe muita informação boa e de relevância e que pode ajudar na conscientização da população com relação a esse problema. Ricardo, quando a gente fala de crescimento econômico do país, né, o que a gente pode comentar, né, a reforma em relação a isso, investimento externo, você acredita que a reforma vai ajudar nesse sentido? Olha, a adoção de uma tributação sobre o valor agregado coloca o Brasil no cenário mundial da tributação. Como assim? Até hoje nós não temos uma tributação compatível com os padrões internacionais. De um modo geral, os grandes players da comunidade internacional utilizam-se da tributação sobre o valor agregado. E quando eles olham para o Brasil, eles veem um sistema praticamente incompreensível. Para que você tenha uma base, uma empresa alemã que mantém operações no Brasil, lá na Alemanha, mantendo a mesma operação, ela precisa manter um departamento fiscal. Para cuidar das questões tributárias, obrigações acessórias, deveres e tal, ela precisa de 4 pessoas. Aqui no Brasil, essa mesma empresa, para cumprir as obrigações acessórias, ela precisa de 40, dada a complexidade do nosso sistema. Quando a gente retira do sistema essa complexidade e coloca o Brasil para e passo com o mundo, a gente viabiliza, não é, que o mundo venha para o Brasil. Então a perspectiva de redução de complexidade e alinhamento de modelo de tributação é muito promissora para o Brasil. Muito promissora para o Brasil. Então, acredita-se de um modo geral que essa migração de um sistema fatiado como é o nosso para um sistema de tributação sobre valor agregado, como está se pretendendo implantar no Brasil, vai trazer realmente muitos benefícios para o Brasil no cenário internacional e vai trazer crescimento econômico no plano interno. A expectativa é de que tenhamos aí crescimento no médio e longo prazo que aumente entre 10%, 15%, 20% do PIB. Professor, e para a gente falar dessas expectativas, né, se tornando realidade, a gente precisa falar também de prazos. Existe alguma expectativa em relação a esses prazos? A reforma deve sair quando, né? O que a gente pode comentar a respeito disso? Me perdoe pela tosse. Olha, nós vamos ter um período de transição de sistemas que vai até 2033.
Então, 2024 e 2025 é o período que a gente vai criar as leis complementares. A partir de 2027, começam a sair do sistema os tributos antigos e começam a chegar no sistema os tributos novos. Grosso modo, sairão ICMS, ISS, IPI não sai integralmente, mas sai em grande parte, PIS e COFINS, e chegam o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que fica a cargo dos estados e dos municípios, a CBS, que fica a cargo da União, e o Imposto Seletivo, que também fica a cargo da União, ok? Então, neste período de transição, que vai até 2033, enquanto a carga tributária dos impostos atuais vai caindo, a carga tributária dos novos tributos vai aumentando na mesma medida, de maneira tal que lá em 2033 saem definitivamente os velhos tributos e chegam definitivamente os novos tributos. E aí a gente vai estar no novo cenário. No caso, 2033, né, se correr tudo como esperado, tem alguma possibilidade de adiamento? Isso é sempre, essa talvez seja a pergunta de $1 milhão, né? Está previsto no texto da Emenda Constitucional 132 este prazo, este tempo, né? Se a vontade política concorrer, se nada atrapalhar significativamente o cenário político neste período, muito provavelmente a coisa vai funcionar adequadamente. Fundamental para que isso dê certo é esse biênio no qual nós estamos agora, 24 e 25, que é quando o Congresso vai ter que trabalhar fortemente para poder editar as leis complementares que vão colocar o sistema em prática. Excelente, Ricardo. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Muito obrigado.